nessa noite, amém? Equibal, envio abrupto, sem direito a retorno. Como uma flecha, o Senhor nos lança, nos envia, nos impulsiona ao propósito, ao campo, ao arado, de onde não devemos retroceder, mas avançar. Você é chamado, preparado e enviado por Deus com força e um propósito. Expulso da sua zona de conforto, chamado para uma missão sem direito a retorno. Comunicando o reino de Deus, testemunhando do caminho, da verdade, da vida, para que bairros, cidades, estados e nações sejam impactados por Jesus. Aleluia! Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! Se coloque de pé nesse momento. Seja bem-vindo nessa noite a mais um dia desta conferência missionária. Um tempo profético sobre a nossa vida, sobre essa casa. Você crê nisso? Você recebe isso nessa noite? Então olha para a pessoa que está do seu lado, dê um abraço bem apertado nela e diga assim: se prepare, porque você vai viver uma noite profética neste lugar. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, eu te convido a levantar as mãos aos céus e começar a falar com Deus agora. Começa a preparar o teu coração. Eu não sei como foi a tua semana, como tem sido os teus dias. Talvez tenham sido dias de lutas, de guerras, mas o Senhor está neste lugar, Ele te trouxe aqui. E Ele é um Deus que te renova, Ele é um Deus que te sustenta, Ele é um Deus que aviva o teu coração. O dono da vida está neste lugar. Então eu convido você a começar a preparar o teu coração. Comece a liberar palavras de adoração a Ele nessa noite. Senhor, nós te adoramos, nós te entronizamos nessa noite. Nós declaramos que Tu és o Deus da nossa vida. Nada temos, nada somos sem o Senhor. Tudo vem de Ti, porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. E nós te damos liberdade nessa noite, para que o Teu Espírito Santo sopre sobre este lugar, flua com liberdade sobre vidas, sobre os corações aqui nessa noite. Que seja uma noite de alinhamento, uma noite de despertamento, uma noite de renovo sobre a nossa vida. Senhor, Tu tens liberdade. Faça conforme o Teu querer, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode adorar ao Senhor. Erga suas mãos. Declare a santidade dEle. Ele é santo, santo. Muitas gerações, diga, rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que te se foram e os que hão de crer
cordeiro da nação, aquele que é livre e leva o seu nome. Cante, cante ao cordeiro da nação. Cantaremos para sempre. Erga as mãos e diga que os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. E o teu povo, diga a igreja, Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, nos sempre será, Santo, Santo pra sempre. Aleluia, teu nome, diga. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos de domínio, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Ele é Santo pra sempre. E o teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo pra sempre. E o teu povo canta, e o teu povo canta, Santo. Erga as mãos aos céus e diga, Ele é Santo, tu sempre serás, Santo, Ele é Santo pra sempre. E o teu povo canta, igreja, adore ao Rei dos Reis, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Tu sempre serás santo, santo pra sempre. Tu sempre serás, tu sempre serás, sempre, Senhor, santo, santo pra sempre. Diga, tu sempre serás, tu sempre serás santo, santo pra sempre. Aleluia, aplauda o Senhor. Ele é Deus santo. Glória, glória. E Ele tem levantado uma igreja santa, uma igreja separada,
uma igreja comprometida com o seu evangelho. Você faz parte? Você faz parte dessa igreja? Eu queria que você fechasse os seus olhos. Quantas vezes nós deixamos a chama do amor do evangelho apagar o nosso coração, esfriar no nosso coração? Mas o nosso Deus nessa noite, Ele quer reacender no nosso coração a chama do Espírito Santo de Deus. Glória ao teu nome, meu Pai. Antes de Jesus subir aos céus, Ele deixa uma ordem à sua igreja, aos seus discípulos. Glória a Deus. Ele diz: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? E ele lhe respondeu: não compete a vocês saber os tempos e as datas que meu Pai estabeleceu, mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E então sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Para sermos testemunhas vivas desse Deus, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo de Deus. Amém? O enchimento do Espírito Santo tem um propósito: para nos enviar, como diz essa palavra, equibalo, para nós irmos e pregarmos o Evangelho a toda criatura. Quantos querem nessa noite esse renovo do céu? Então erga suas mãos e comece a adorar a Ele nessa noite. Aleluia! Ouço um barulho diferente, é como um vento veemente. Eu vejo línguas como que de fogo pousando sobre o ambiente. Nós estamos reunidos hoje, a casa está preparada. Pode soprar o vento e acender a brasa. Nós estamos reunidos, a casa está preparada. Pode soprar o vento e acender a brasa. Erga suas mãos e diga: me batiza com fogo, reacende a chama em mim. Me batiza com fogo, reacende a chama em mim. Aleluia! Enche-nos, Senhor. Reacende, sopra o fogo do teu Espírito Santo sobre nós. Reaviva-nos, Deus. Ouço o barulho diferente. Aleluia. É como um vento veemente. Eu vejo línguas como que de fogo, aleluia, pousando sobre o ambiente. Nós estamos reunidos, estamos aqui reunidos. A casa está preparada, o meu coração está preparado. Diga, Senhor, reacender a brasa.
unção neste lugar. Há uma unção de renovo, há uma unção de avivamento. Aviva do Senhor, reacende em nós, reacende em nós. Aviva do Senhor. Queremos ser testemunhas vivas do teu poder. Não depende de nós, não depende de você, não depende de mim, não depende das nossas habilidades, não depende da nossa capacitação ou capacidade humana, depende unicamente do Senhor. Somente Ele. Talvez você pense: eu não sou capaz, eu não sei falar, eu nunca li a Bíblia toda. Querido, não é pela tua força, nem pelo teu conhecimento, é pelo poder de Deus manifesto na tua vida. É pela presença do Espírito Santo na tua vida. Mas Ele só vai te usar se você estiver disponível a Ele. Quantos nessa noite estão disponíveis ao Senhor? Diga: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Aleluia. Rodeado de glória, és adorado.
do altar e me transforma. Responda, Senhor. Me purifica, então me troca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purifica. E eis aqui, estou disponível, então usa-me. Me fiz exclusivo só pra te servir. Meu Deus, vem vir a mim. E como dizer não para o teu chamado, se me deixam são para ser usado pra tua glória. Somente pra tua glória. Somente pra tua glória. Geração eleita, Diga, igreja. eis-me aqui, sacerdócio real, eis-me aqui, povo exclusivo de Deus, eis-me aqui, nação santa, Aleluia. Aleluia. geração Vocês estão eleita, eis-me aqui, sacerdócio real, eis-me aqui, povo exclusivo de Deus, eis-me aqui, nação santa, santa, e eis-me aqui, estou disponível, então usa-me. Me fiz exclusivo só pra te servir. Meu Deus, envia-me. E como dizer não para o teu chamado, se me deixam são para ser usado pra tua glória. Somente pra tua glória. Somente pra tua glória. Somente pra tua glória. É pra glória dele. É pra glória do Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, glória a Deus, nesse mesmo espírito de adoração, de reverência, de temor ao Senhor. Eu quero convidar você, igreja do Senhor, que se faz presente neste lugar. Você, igreja do Senhor. Aleluia, a Bíblia diz, Jesus disse em Mateus 16, 18, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E nesta noite nós queremos levantar um clamor, porque enquanto nós estamos aqui adorando ao Senhor, temos liberdade e temos um céu de glória que nos espera. Tem muitas pessoas que choram nessa hora. Tem muitas almas que choram, que clamam por socorro nessa hora. E como igreja do Senhor, nós vamos estender as nossas mãos para essas bandeiras que aqui estão. Eu quero convidar você como igreja do Senhor. Aleluia, nesse ato profético, nós vamos orar e entregar ao Senhor as nações, os povos, as etnias, todos aqueles que ainda não foram alcançados pelo Senhor, para que eles tenham desfrutado do que eu e você, a minha e a sua família desfruta, que é a presença gloriosa de Deus na nossa casa. E o mesmo Deus que nos salvou, o mesmo Deus que nos escolheu, o mesmo Deus que nos encontrou, deseja isso também para todas as nações. E eu e você, meu irmão, nós somos chamados não apenas cantar, não apenas expressar com os lábios, Deus me aqui, vive ali, mas nós podemos sim orar, nós podemos clamar. E como igreja do Senhor, eu te convido
128 bandeiras. Mas nós temos 195 nações que clamam, aleluia, e como igreja do Senhor, repito, igreja que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós vamos clamar nesta hora. Pode começar a clamar, meu irmão. Começa a invocar o nome do Senhor. Começa a declarar suas nações, cura, libertação, transformação, porque é o Deus que transformou nossa sorte, é o mesmo que quer transformar todas as nações. Aleluia, em nome de Jesus, ó Deus, nós estamos aqui nesta noite como igreja, aleluia, queremos clamar ao Senhor, Deus dos céus e da terra, que tudo pode, que tudo conhece, que está sobre tudo e sobre todos. Em nome de Jesus nós queremos clamar, Senhor, pela nossa nação, pelo Brasil. Nós queremos clamar, Senhor, pelas autoridades constituídas, seja elas executivo, legislativo ou judiciário. Nós queremos entregar em tuas mãos, Pai, da nossa nação. Que haja cura, que haja libertação, aleluia, pelo poder do nome de Jesus. Nós clamamos, Pai, por esta nação. A tua palavra nos diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E nós entregamos essa nação em tuas mãos. Entregamos, Pai querido, os 27 municípios, Senhor, federativos do Brasil, os 27, Senhor, unidades federativas do Brasil. Nós entregamos em tuas mãos, crendo, Deus, que tu és o Senhor de toda esta nação, de todas essas unidades federativas. Nós entregamos em tuas mãos, Senhor, os 5.570 municípios dessa nação, crendo, ó Deus, que o Senhor age, que o Senhor opera, que o Senhor liberta, que o Senhor transforma, pelo poder do nome de Jesus. Nós queremos entregar, Senhor, as 145 nações, Pai querido, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vai de encontro, Senhor, aleluia, a cada vida. Vai de encontro, Senhor, em 6 continentes, asiático, Senhor, africano, americano, Senhor, aleluia, europeu, Oceania, vá, Senhor, de encontro, transformando realidades, aleluia, pelo poder do nome de Jesus. Nós clamamos, Pai querido, pela janela 1040, nós clamamos pelas etnias, nós clamamos pelos mais de 40% da população que ainda não ouviu falar no nome precioso de Jesus. Pai, nós clamamos, Senhor, porque nós já vivemos, Pai, nós já estivemos do outro lado, onde não podíamos cantar, onde não tínhamos esperança, mas o Senhor mudou a nossa sorte, e nós clamamos por esses povos, Pai, em nome de Jesus, porque o salmista Davi no Salmo 24, versículo 1, vai dizer: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela contém, o mundo e os que nele habitam, e nós clamamos, Pai querido, pelo poder do nome de Jesus, vá de encontro, Senhor, mudando realidades, para a glória do teu nome. E como igreja, nós declaramos nesta noite, aleluia, o mundo transformado para a glória do teu nome, aleluia. Glória a Deus, aplauda o Senhor, aleluia. Podemos assentar nesse momento. Queria convidar aqui à frente pastor Marcelo Martins. Quero apresentá-lo nessa noite. Creio que alguns aqui ainda não o conhecem. Que alegria! Tem um povo aí da terrinha, inclusive, né? Glória a Deus! Quero agradecer desde já, pastor Marcelo, a Vânia, dispuseram imediatamente em estar atendendo o nosso convite mais uma vez. Também quero estender o nosso convite, o nosso agradecimento ao pastor Júlio César, que nos abençoou por estar aqui conosco mais uma vez. Eu estava nos preparando, né? E eu estava vendo lá um vídeo do pastor Júlio César e passou um filme na minha cabeça. Do quanto foi difícil no início do ministério dele, depois do falecimento do pastor que marcou a Assembleia de Deus. Eu trabalhava de frente para ele na época com Flávio Moreira, mecânico, e nós fomos muito abençoados por aquele homem que marcou a nossa cidade. O pastor Júlio César Sume enfrentou muita dificuldade,
E aquele homem, mesmo à distância, ele marcou a minha vida. Me ensinou sobre humildade, perseverança, silêncio. Como foi bom. E eu tenho certeza que isso se estende para todos que o acompanham no ministério. Então tenho um carinho muito grande pela Assembleia de Deus em Águas Claras. Para mim é um motivo de muita alegria tê-lo conosco mais uma vez, porque você tem autoridade para falar sobre o assunto que estamos tratando aqui. Porque os frutos são evidentes. Pelo fruto se conhece a árvore. Aqui está um ramo que está ligado numa videira. E por isso floresce e os frutos permanecem. Então é com muita alegria no nosso coração que nós queremos receber da parte de Deus o que Ele lhe entregou. Para que Deus venha nos despertar como igreja. Para que possamos cumprir a tão bela missão que Deus confiou nas nossas mãos, a igreja do Senhor. Quero te convidar a ficar em pé. Nós vamos orar pela vida do pastor Marcelo e também orar por nós, para que Deus abra os nossos ouvidos, a nossa mente e coração para recebermos aquilo que o Espírito Santo já preparou para ministrar em nossas vidas. Estenda sua mão para cá. Pai, graças te damos, porque Tu estás conosco, porque o Teu Espírito está nesse lugar. Nós te clamamos pela Tua misericórdia e graça, Senhor. Que Tu venhas, Senhor, trabalhar primeiro em nossos corações. Que possamos, Senhor, estar receptivos à Tua palavra, à direção do Teu Espírito. Senhor, Tu tem liberdade, ó Pai querido, para tocar em nossas vidas. Que possamos, Pai, nos desprender de tudo aquilo que possa impedir o Teu agir em nossas vidas. Queremos nos despir, ó Pai, das nossas vaidades, dos nossos caprichos. Pai, nós queremos, Pai, nos render à Tua vontade, o Teu querer. Ó Pai, estamos como vasos sedentos pela água que vem da fonte. Por isso, Senhor, usa o Teu servo, o Teu filho, com intrepidez, ousadia, como Tu o faz. Ó Pai, em nome de Jesus, nós Te damos liberdade, Espírito Santo de Deus. E faça como Tu queres. Porque a igreja é Tua, Senhor. E nós somos filhos Teus, sedentos, Pai, para cumprir o Teu querer. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Fique à vontade, meu pastor. Meus queridos, a paz do Senhor. Amém. Podem tomar assento. Que alegria poder estar aqui com os irmãos. Agradecer ao pastor Rafael, a senhora Giniane, a toda a igreja, aos irmãos, amigos que nós temos nesta casa, aqueles que vieram estar conosco na noite deste dia. Eu me programei para que eu pudesse estar antes para ouvir o pastor Adalberto, mas não foi possível. Quero agradecer a igreja. Eu sei que vocês têm orado pela minha mãe. Não tem sido dias fáceis. Ela está acometida de uma enfermidade grave, mas o Senhor é bom. Deus nos deu a oportunidade. 32 anos eu venho orando por ela, e a quarta-feira passada, quarta-feira agora, nós tivemos a oportunidade de batizá-la nas águas. Deus sabe como trabalha, Ele sabe como faz, e há esses anos todos nós viemos orando, e quando nesses dias ela nos pediu o batismo, e Deus foi glorificado mais uma vez. Então ela está nas mãos do Senhor, e tudo aquilo que Deus fizer, Ele faz bem feito, pois a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Amém. Querido, que bom estar aqui, pastor Rafael, que bom estar aqui. Muito obrigado pelo convite, e para mim é uma alegria enorme. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo de número 37. Nós vamos ler a parte B desse versículo para falar com vocês na noite deste dia sobre um tema muito importante que vocês estão tratando, e eu tenho certeza que Deus tem
para nós uma palavra, como eu tenho certeza que desde o dia sábado Deus tem falado com vocês, na noite do sábado, na manhã deste domingo, e eu tenho certeza que hoje e amanhã não será diferente. Eu quero falar sobre vocês, sobre um chamado ao compromisso. Repita comigo, um chamado ao compromisso. A parte B desse versículo 37 nos diz assim: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Repita comigo, a colheita é grande, os trabalhadores são poucos. Quando nós pensamos nesse texto, ou nesse versículo, sobre o tamanho da seara, ou da colheita na NVI, nós paramos para analisar que os números não mentem. Quando eu falo sobre um chamado ao compromisso, a primeira coisa que vem na minha mente dentro do contexto missionário é que Deus está agindo entre povos. Deus está agindo, até porque a missão é de Deus. A Missio Dei, a missão de Deus. Nós, como igreja de Jesus, somos privilegiados de que Ele conta conosco para cooperar na sua missão. Então eu estava dizendo esses dias em uma igreja que eu pregava, que a minha tarefa, a tarefa da igreja, é atuar onde Deus está agindo. E a pergunta é, aonde Deus está agindo? Ele está agindo entre os povos, Ele está agindo entre as nações, e Ele está agindo até quando a igreja não está agindo. Ele está atuando até quando a igreja não está atuando. Pastor, o senhor crê que a igreja não está atuando? O número não nos mente. E é isso que nós vamos ver nesta noite, quando nós pensamos sobre um chamado ao compromisso. Quando nós pensamos, não vou falar das estatísticas do mundo agora, global, vamos pensar no Brasil. O IBGE disse outro dia que nós somos aproximadamente um 26,9%. Isso nos aproxima a 60 milhões de cristãos evangélicos no nosso país. 60 milhões. As estatísticas dizem, atualmente, somos mais de 160 mil igrejas no nosso território. Mas o que me preocupa não é os 60 milhões que somos aproximadamente, ou as 160 mil igrejas, é que desse número nós temos apenas 22 mil missionários transculturais. Então os números nos demonstram que alguma coisa não está correta. Se Hudson Taylor já nos disse que a grande comissão não é uma opção a ser considerada, é a tarefa da igreja. E se você não parou para analisar, Deus não tem um plano B, Deus não tem um plano C. Aleluia. Deus conta com a igreja. Aleluia. Nós não podemos falhar na missão de Deus, porque Deus conta com a sua igreja. Deus separou a igreja. Nós acabamos de cantar que a nossa geração tem lenha para queimar. E a minha pergunta, quando nós cantamos, adoramos a Deus com esse hino, é que se nós não estamos queimando a lenha no lugar errado, se a lenha não está sendo queimada aonde ela não deveria, ou onde ela não deveria ser queimada, porque na verdade o que nós recebemos no templo, nós precisamos queimar na rua, porque existe um mundo, e é muito fácil dizer, como igreja, o mundo não quer, as pessoas não querem, o povo tem um coração duro. Eu sempre disse, quando eu saí para a missão, diziam, pastor, cuidado, a Espanha é um cemitério de missionários, a Espanha é cemitério de missionários. Eu dizia, não, eu não saí do Brasil para morrer na Espanha. Ele disse, a Espanha é terra dura. Eu dizia, não existe terras duras, o que existe são estratégias equivocadas. Eu dizia outro dia que nós precisamos parar para analisar um pouco, que nós aumentamos o que tínhamos que diminuir e diminuímos aquilo que nós tínhamos que aumentar. Quando eu falo de um compromisso, eu não posso falar de um compromisso espiritual sem um acercamento, uma aproximação mais intencional de Jesus. E como eu me aproximo a Ele? Através da oração. Repita comigo, oração. Oração. Jesus não está dizendo, esse texto não está dizendo que nós somos poucos cristãos. Na verdade, nós somos poucos trabalhadores. Agora, como compreender essa essência do serviço? Porque primeiro Jesus
nos chamou para sermos discípulos. Sim ou não? Seguidores, aprendizes. Ele nos transformou de pecadores a discípulos, de discípulos a servos e de servos a amigos. E vocês observam que de pecadores a discípulos há um nível de aproximação, porque Jesus disse àqueles que estavam próximos deles, e não disse para gente grande, ele disse para pescadores, cobradores de impostos, e a palavra era clara: segue-me. E eles o seguiam, sem saber o que ia acontecer no futuro, sem saber o que Jesus tinha para eles adiante. Jesus tinha muito claro uma coisa: se vocês quiserem vir, pode vir. A primeira coisa que vocês precisam vencer é vencer vocês mesmos. Porque um dos maiores inimigos para o não alcance dos alcançados somos nós. Por quê? Nós recebemos a leitura da palavra aqui. Jesus disse: vocês fiquem em Jerusalém, eu vou capacitar vocês, porque a simultaneidade do tanto em como em e até é impossível ser alcançada por uma vida vazia do Espírito, ou por uma vida de enchimento trimestral, semestral, uma vez a semana no monte, ou quando eu estou na vigília. Isso não é assim. Esse enchimento tem que ser diário. Até porque eu não sou evangelista ou um crente que evangeliza somente no dia do evangelismo. Por isso eu não estou de acordo com o departamento de evangelismo, porque o evangelismo não é para um departamento, o evangelismo é para a igreja. O evangelismo é para todos nós. Porque na verdade, quando os números dizem hoje, na atualidade, que o 20% serve o 80%. 20% que serve o 80%. Reparem, quem está no evangelismo está na cantina. Muitas vezes o que está na cantina está pendurando bandeira. O que está pendurando a bandeira, depois ele vai para a recepção. Talvez ele toca ou ele canta. É o 20 no 80. E aí a pessoa diz muitas vezes: mas por que você não demanda? Por que você não delega? Agora, delegar a quem? Porque nós não delegamos a cargos, nós delegamos a pessoas. Por isso, Paul Michu já escreveu um livro em seu momento, que eu só consegui ele em espanhol, que muito mais do que números, porque as pessoas não são números, as pessoas são pessoas. E na verdade, que cargo sem carga é frustração, porque existem muitas pessoas que anelam o cargo, mas não tem a carga. Por isso que o pastor Júnior disse: eu não consagro ninguém, eu só reconheço o trabalho que a pessoa já vem fazendo sem o cargo, porque o cargo não prega, o cargo não evangeliza, o cargo não ministra, o cargo nada mais é algo que nós temos, que muitas pessoas lhe faz sentir bem quando lhe chama de apóstolo, ou de doutor, ou de não sei o que, outra não faz nenhum problema, porque eu não preciso ter o cargo para ter a carga, porque a carga vem de uma aproximação. Porque quando nós pensamos em Jesus, de tantas coisas que nós vemos nele, uma das que mais me impacta é a compaixão. Porque Jesus parava tudo o que ele tinha que parar para atender a multidão e para atender uma só pessoa. Ele podia ter a oportunidade de alcançar a multidão, ele parava para atender uma pessoa. Quando eu fico pensando sobre o chamado a um compromisso, o que é o chamado? O que é a vocação? É um convite de Deus para alguém que o queira seguir, sirva, o cumpra com um propósito específico. Quando eu paro para pensar dentro desse contexto do chamado, existem algumas coisas que eu gostaria de pontuar a vocês nesta noite. Quando eu falo de diminuir aquilo que a gente aumentou sem necessidade e aumentar aquilo que a gente diminuiu, a primeira coisa que nós pensamos no 38 do capítulo 9 que eu li diz: rogai, pois, o Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Agora, como me envolver com aquilo que eu não conheço? Como sentir aquilo que Jesus está sentindo? Como ver aquilo que Jesus está vendo? Como me inclinar em esse momento onde nós estamos ouvindo tantas vozes? Eu não canto, mas eu gosto muito de ouvir. E esse hino tem falado muito ao meu coração. Que hino? Eu preciso calar todas as vozes, menos a sua.
E não é só calar, porque o hino diz: eu preciso silenciar todas as vozes, menos a sua. Não somente calar, porque as vozes continuam falando. Eu estava fazendo umas contas outro dia, pastor Rafael. Em 2003, quando eu saí com Vânia para o campo, o euro era R$1, R$1 era $1. Nós levantamos 1.000 euros e era um sustento tranquilo. Eu pagava 360 euros de aluguel. O Ronan esteve na nossa casa em Larínia, não é? O pastor Morelli esteve na minha casa em Larínia. Eram 360 reais de 2 quartos, sala, cozinhas e banheiro. De repente o euro foi a 2, foi a 3. Quando eu voltei em 2010, estava a 4. Em 2015, quando o Senhor mandou nós voltarmos, o euro era 4 e um pouquinho. Só que o aluguel, que eram 360, era 980. Só que o 980 já não era mais 360 reais. Era vezes 4, que se tornou vezes 5, que se tornou vezes 6, que no final se tornou vezes 7. Aquilo que eu pagava 360 reais, eu estava pagando quase 7.000 reais. Aqui está minha esposa, essa indiana mais linda desta noite. Pode perguntar, ela foram 15 anos na Espanha. Nós nunca pagamos um dia o aluguel atrasado, porque o problema da Seara ser atendida não é recursos. A Geu está registrado, meu é o ouro, minha é prata, diz o Senhor dos Exércitos. Não falta recurso para evangelização, porque não teria lógica um Deus que mandou a gente ir e não financiar. O que falta são recursos para fazer aquilo que Ele não mandou a gente fazer. Ele não tem compromisso com aquilo que Ele não mandou fazer. Olha o que eu vou te dizer. Hoje nós temos 89.000 crentes para cada povo não alcançado. Repita comigo, irmão. 89.000 crentes para cada povo não alcançado. São 7.299. Multiplica 7.299 por os 89.000 crentes. Ou seja, nós temos muita gente para cumprir com alcançar os não alcançados. Significa que nós temos 3.000 vezes os recursos humanos para alcançar os não alcançados e 9.000 vezes os recursos econômicos para alcançar os povos não alcançados. A minha pergunta é: por que não os alcançamos? Repito, fácil. 87% dos recursos que entram na igreja global é gastado, é investido no próprio templo. Nós precisávamos somente de 0,03% dos recursos que entram na igreja mundial para alcançar os não alcançados. Por isso, quando o texto está dizendo ele está buscando trabalhadores, é uma realidade. Por quê, pastor? É muito fácil quando nós nos reunimos, e eu não estou dizendo pela Jeruel, nós falamos sobre Águas Claras ou Celipa, enfim, é lindo quando nós nos reunimos para uma conferência, um congresso, um simpósio, nós colocamos roupas típicas, fazemos comidas de várias partes do país, e temos danças típicas, temos jograis, falamos de estatísticas. Mas terça-feira, segunda-feira, quarta-feira, o congresso termina. E nós vamos contabilizar quantos pastéis nós vendemos, quantos cachorro-quentes, não é assim, Zé? Quantas tortas, né, Vaninha? Quantas doces. E aí a gente fecha o congresso e a gente descobre que o desafio continua. O desafio de que em novembro agora eu estive na Índia, eu estive em Kosovo, eu estive na Espanha, eu estive na Albânia, eu estive na fronteira com Marrocos. Na Índia nós estamos desde o ano 2001. Muitos de vocês conhecem o pastor Paulo Henrique. Eu estive lá com ele pela terceira vez, 2 vezes eu fui só, e agora eu fui com o Paulo Henrique visitar os trabalhos. O que você encontrou lá, pastor Marcelo? Um compromisso dos 3 obreiros que o Paulo Henrique preparou de 2001 ao 2005. Repita comigo, 3. Que prepararam 70. Repita comigo, 70. Nós não tínhamos tempo, apesar de ficar 15 dias na Índia, nós temos obreiros que estão 10 horas de trem. Então nós resolvemos investir neles. Então nós pagamos todo o transporte para que os 70 obreiros viessem até onde nós estávamos.
alugamos um salão da igreja católica, alugamos com alimentação, café da manhã, café da tarde, e fizemos um mini seminário com eles. Ensinamos, os ouvimos, trazemos relatórios. E o que você encontra? Uma igreja totalmente comprometida, entendendo que o desafio é enorme. Na Índia, sim, senhores, mas nós estamos vendo uma igreja crescente, uma igreja que não se esconde. Eu estive em vários cultos, porque esses 3 geraram 70, que geraram 385 casas cultos, que geraram 15 templos, que atende 600 viúvas, 6.000 crianças e 22.000 pessoas. Aleluia! Pastor Luciano falou que não era números. Eu não estou falando de números, eu estou falando de pessoas. E eu fui, irmão Jorge, em vários desses cultos. 3 horas de carro para ir, 3 para voltar. E vocês veem na internet, na televisão, na Índia atravessa macaco, atravessa a vaca, atravessa tudo. Os ratos não são ratos, parece gambá. Porque como eles não matam rato, porque adoram rato, então é muito rato. Nunca vi na minha vida. Mas vi uma igreja fervorosa. Essas casas cultos, irmãos, estão na beira da rua. E eu tenho foto ali para lhe mostrar de culto com 400 pessoas sentadas no pátio da igreja, no pátio da casa, no chão. E tem outra, quando o culto acaba, você tem que orar um por um. Não adianta levantar a mão, é com imposição de mãos. Eles não vão embora até que você coloque a mão sobre eles e os abençoe. E eu fiquei maravilhado pensando, Senhor, há tanta perseguição, há tanta morte, tantas igrejas sendo queimadas, que faz esta igreja na beira da rua, 400 pessoas adorando a Deus, falando em línguas estranhas. O que faz essa juventude pregar dentro do trem, no ônibus, na praça, mesmo sabendo que podem ser mortos. Meu querido, não há como travar, atar aquilo que Jesus desatou. Não há como parar aquilo que Jesus parou. É por isso que os números nos falam de algo muito interessante. Por exemplo, na China, em 1950 havia um cristão. Em 80, 40, no ano 90, 60, no 92, 75, em 2005, 100, em 2010, mais de 100. E hoje, mais de 128 milhões de cristãos evangélicos na China. Com toda a perseguição. Essa Bíblia aqui é uma NVI da Thomas Nelson. Se eu abrir ela na primeira página, você vai observar que ela foi impressa na China. As maiorias das Bíblias novas que você comprar agora, vai na primeira página, ali antes, onde fala da versão, do ano, se a capa é de couro, não é a cor, você vai ver que está impressa na China. Um país não pode ter Bíblia, mas que está fabricando Bíblia. O que está fazendo o povo da Bíblia? Quando nós nos alegramos, dizendo que somos 400.000 pessoas em Copacabana que vamos manifestar contra o governo. Isso não deveria ser um anúncio de alegria, isso deveria ser um anúncio de tristeza. Quando nós celebramos que reunimos 400.000 pessoas na marcha para Jesus, mas a marcha para Jesus deveria ser uma marcha para os não cristãos, ou seja, a igreja devia sair para marchar, para alcançar os não alcançados. Onde está a igreja do hospital? Ronaldo Lidoro diz que nós precisamos fazer missões do outro lado da rua, até os confins da terra. Essa tem sido a nossa perspectiva, porque a perspectiva nos mostra que ainda hoje nós temos 821 idiomas ou dialetos que não tem a Bíblia traduzida no seu idioma, no seu dialeto. Alguns sábados atrás, eu disse à minha esposa, hoje nós não temos que sair, que viajar, eu vou tirar todos os livros da estante e vou classificá-los por ordem, discipulado, igreja, liderança, teologia e tal. Meu irmão, quando eu joguei aquilo tudo no chão, falei, o que eu fiz? Comecei 7h pouca da manhã e terminei quase 8 horas da noite. É livro, irmão. É Bíblia. E eu estava olhando aqueles livros, todas aquelas Bíblias, quando o Mercado Livre toda semana para lá em casa, e a Havana disse, Marcelo, eu disse, já estou parando. Eu não digo que parei, eu estou diminuindo. Antes chegava a 4, quando chega a 2, às vezes chega a 3, aí salta para 5,
Por quê? Eu falo daquilo que eu estudo. Mas eu estava olhando para aquilo tudo e disse: Senhor, ainda existe 821 dialetos ou idiomas que não tem a Bíblia traduzida no seu idioma. Tem irmãos meus viajando 500 quilômetros na China, pela floresta, para levar uma página da Bíblia para compartilhar entre os irmãos. Existem muitos irmãos esperando um toque, um levantar, um posicionamento, apesar de que cada dia se convertem no mundo 150 mil pessoas, e todos os anos mais de 60 mil igrejas são plantadas. A gente para analisar, então a coisa está andando. Não, senhores. Jorge falava de 41,9% de pessoas ainda não alcançadas. Isso representa 3,8 bilhões de pessoas, de um mundo com 8 bilhões. E a minha pergunta é: aonde estão essas flechas? Ou se a nossa geração é mais uma geração de bumerangues do que de flechas? Ou se nós não paramos para analisar que sai, ou quem sabe nós estamos ou nos convertemos em religiosos, e não estamos pensando naquela frase. Que frase, pastor? Isso tem ecoado muito ao meu ouvido quando Mardoqueu manda uma mensagem para Esther, 4,14. Esther, o nosso povo vai perecer, entra na presença do rei. Ela disse: Mardoqueu, você não sabe, ela mandou falar para ele, que qualquer um que entrar no palácio, no pátio do palácio, sem a permissão do rei, morre. Sabe o que Mardoqueu diz para ela? Esther, se você se silenciar, se você se calar, socorro e livramento virá da parte de Deus para nós, mas você e a casa do seu pai perecerá. E eu quero que tu medite, parafraseando, uma coisa: quem sabe não foi para esta hora que Deus te colocou aí dentro. Eita glória! Isso é muito forte para nós, queridos, porque se você parar para analisar, da onde Ele te tirou? O que Ele fez? Será que Ele te tirou aqui só para esse tempo? Só para esse momento? Só para receber? Não, senhores. Eu digo para minha esposa, cada dia que a gente chega de madrugada, deixa uma mala, pega outra mala e pega outra mala e desfaz mala e dorme no aeroporto, e dorme sentado, e dorme no avião, e dorme dentro do ônibus, para o carro na estrada às vezes para dormir, porque o cansaço pega. Se nós fizéssemos isso 24 horas por dia, seria muito pouco por tudo que Ele fez na nossa vida, por tudo que Ele fez na nossa casa. Porque pensando nesses pontos que nós estamos dizendo, olha aqui que eu vou te dizer. Dentro desses 3,8 bilhões de pessoas, existem alguns números que são alarmantes, e que com certeza, se nós somos 89 mil crentes para cada povo não alcançado, nós estamos nos subdividindo de maneira equivocada, pensando que hoje no mundo nós temos 260 milhões de tribais, dentre eles 923 povos não alcançados, um missionário para cada 60 mil. Como pastorear, discipular? Até porque nós temos que parar para pensar, irmão, que discipulado não é classe, discipulado é vida na vida. E qual é o nosso maior desafio hoje? Quando nós olhamos para a nossa agenda, o que a gente pensa? Eu não sei de onde eu vou tirar mais tempo. A minha agenda está full. Como eu faço? Como é que eu vou me dividir? Eu não sei o pastor Rafael, mas eu ainda novo convertido, eu olhava os pastores pregando, quando eles começavam a recitar a Bíblia, eu disse: Senhor, será que um dia eu vou poder abrir a Bíblia em Neemias sem olhar no índice? O tempo passou, a minha pergunta era: Deus, se um dia o Senhor me chamar de tempo integral, eu vou orar mais, eu vou poder jejuar mais, eu vou poder visitar mais.
Fazem 24 anos que eu e Vânia estamos a tempo integral. E aí, pastor, se eu não vigiar, eu oro menos do que orava antes. Eu jejuo menos do que jejuava antes. Sabe por quê? Existe algo que tem tomado a nossa vida depois de ouvir as vozes e as distrações. Me desculpe a palavra, o mesmismo. Que é isso, pastor? De onde o senhor tirou isso? Do meu dicionário, da língua do Marcelo. Ou a mesmice? Isso fala de quê? Daquilo que a gente faz todos os dias, da rotina. Nós sabemos funcionar muito bem. A liturgia já está aqui, pastor Rafael. A gente canta 2 hinos, lê a palavra, faz uma oração, apresenta os nossos visitantes de uma maneira amorosa, recolhemos as ofertas e dízimos, o pregador prega, a gente ora pelo povo, e depois no culto a gente dá os anúncios e diz: não se esqueça, passe pela cantina. Isso é funcionar. Nós precisamos deixar de funcionar. Para quê, pastor? Para fluir. E como fluir? Aonde ele já está trabalhando, aonde ele já está sinalizando. A pergunta é, pastor, aonde ele está sinalizando? Aqui, ali, lá. Nós só precisamos entender, porque pensando nos hindus, 1 bilhão de hindus. Nós chegamos no hotel 2h30 da manhã. Eu, pastor Paulo Henrique, o pastor do Rio Grande do Sul que foi conosco. Não, pensa numa escuridão, e o trancado, e a gente chamando o vigia, e de repente olha, Paulo Henrique, cadê o vigia? O vigia estava deitado no chão, irmão Gilmar. Os ratos cruzando o pátio do hotel, irmão. Aqueles ratos, um rato para um lado, para o outro. E eu estou escutando um barulho de panela, 2h30 da manhã na rua. Eu disse: não tem ninguém na rua, não tem ninguém cozinhando. Mas sabe o que é? O pessoal que não, a comida que não vendeu na rua, aquelas barraquinhas, eles deixam ali. Quem come aquelas comidinhas de noite, eles deixam para tratar o rato. Mas o rato come dentro da panela, come dentro das vasilhas. E de manhã, quando você sai do hotel, está todo mundo fazendo fila para comprar aquela comida. E na esquina do hotel, cada esquina tem um altar de um líder hindu. Todo dia, até de noite, abençoando as pessoas. Eles vão ali, tomam uma bênção, o hindu toca a sua cabeça e deixa uma oferta e sai. Cada cantinho, cada lugar, cada lugar, cada lugar. E aí a gente para analisar o mês, e a gente diz: irmãos, oremos o mês de Ramadã. Todos os anos. Eu já estive em Marrocos algumas vezes. E eu estive uma vez com o Robério no Marrocos na época do Ramadã. Eu prometi para mim mesmo não voltar em nenhum país muçulmano no mês de Ramadã. Tudo para, tudo muito sujo. Eles muito nervosos. Jejum, não fumam. Vão comer, vocês sabem como é? Aquilo tudo parado, muito nervosismo e um clima espiritual terrível. A gente que viaja muito fora, você observa a hora da oração deles, independentemente se na estação de trem. Esse dia eu estava lanchando com os irmãos lá na fronteira com Marrocos. O garçom que estava servindo a gente, ele parou de servir, colocou o tapetinho, lavou as mãos e foi dizer que Alá é Deus e Maomé é o profeta. Em qualquer lugar do mundo, 1 bilhão de hindus, dentre eles 2.203 povos não alcançados, um missionário para cada 179 mil hindus, 385 milhões de budistas, 511 povos não alcançados, um missionário para cada 260 mil. Se nós vamos aos muçulmanos, 1,8 bilhões de pessoas, 3.462 povos não alcançados, um missionário para cada 405 mil muçulmanos. Hoje eu vim com esta proposta. Pastor, eu não sabia, eu não tinha ideia do que o Senhor está dizendo a nível de números. Por isso talvez o meu compromisso na oração ele é um pouco menor, porque, irmão, a informação gera intercessão. Informação gera intercessão. Esses dias alguém disse para mim:
Pastor, diminui a oração. Eu disse, faz uma mini. Eu disse, não. A tendência é aumentar. Eu dirijo toda quinta-feira, Zé e Valinha sempre estão lá. A gente abre 5 da manhã e vai até 8 horas. Não convido um pregador, nem convido ninguém para adorar. É tempo de intercessão. Você senta, ora, anda, caminha, pega a bandeira, ora por você quiser, canta se você quiser. Aí nós temos todos os dias de 8 a 8 e meia. Na quinta, nós temos na Semipa de 3 às 4. E ontem, nós tivemos a nossa vigília que fazemos uma vez no mês. Começamos 10 da noite e vamos até 5 horas da manhã. Porque nós cremos, irmãos, que a oração move as mãos de Deus. E quando a igreja ora, Deus faz coisas que a gente nem imagina. Eu tenho amigos na Indonésia, um dos países mais muçulmanos do mundo. É uma doutora, ela é colombiana, uma mulher de Deus, dentista. Ela está há muitos anos nas ilhas e ela tem dito para mim, disse, pastor, o senhor não sabe o que eu tenho visto aqui. O irmão líder da mesquita tendo visão da cruz vazia, Jesus se manifestando para ele levantando da oração deles, batizados com o Espírito Santo e com fogo, buscando missionários para discipular o povo. Por isso que eu disse que Deus está em movimento. O que ele precisa? De pessoas com compromisso, de trabalhadores. Por quê, pastor? Número 1, eu não preciso, escute o que eu vou dizer, eu não preciso, eu não posso. E eu paro para analisar isso de uma maneira tão profunda, porque muitas das vezes, irmãos, nós complicamos aquilo que Jesus fez fácil. Se nós vamos no livro, nós vemos quando Filipe está no deserto. Observamos o texto. Filipe foi enviado ao deserto para se aproximar de um homem que era religioso, que tinha convicção, apesar de ser da Etiópia, que Deus estava em Jerusalém. Ele veio lendo um livro que não compreendia. Então Filipe se aproxima para perguntar, você está entendendo o que você lê? Ele diz que não. Ele sobe, o explica e automaticamente ele compreende a mensagem. Ele pede batismo. O evangelho chega na Etiópia, que foi um país cristão e que hoje é um país totalmente muçulmano. Porque outra dificuldade que nós temos é que nós oramos para ganhar, mas não oramos para nutrir. E como nós não nutrimos, o crescimento, ele não é constante, ele não é estável. Por quê? Quando há um movimento econômico, algumas vezes nós escutamos alguém dizer, missionário, você tem 2 opções, nós não podemos te manter, fica por conta própria ou nós vamos mandar a sua passagem. E como cuidar daquelas pessoas? E quem dá continuidade àquilo que Deus começou a fazer? Nós paramos para analisar, queridos. Quando uma igreja que com 0,03 alcançaria os não alcançados, porque não temos feito? É muito simples. Porque nós resolvemos gastar e não investir. Pastor, qual é a diferença em gasto e investimento? Vou falar muito claro, não com um olhar crítico. Quando eu tenho valor para convidar alguém para vir cantar na igreja e pagar 10 mil, 8 mil reais para que ela venha cantar 4 ou 5 hinos, eu estou gastando, não estou investindo. O Senhor é contra totalmente, porque eu acredito, irmãos, que nós poderíamos investir esse recurso em preparar pessoas para alcançar pessoas. E é por isso que é muito fácil dizer que o Rio de Janeiro, lá como eu moro lá no cantinho, e eu desço para pregar nas comunidades, e muita gente me diz, pastor Rafael, pastor Marcelo, como é que o senhor fica entrando na prisão, fica entrando nas favelas, o Rio está cheio de bala perdida? Eu disse, irmão, alguém tem que dar a cara, ou não? Alguém tem que responder
aquilo que Jesus, o que a Bíblia vem nos dizendo lá no livro do profeta Isaías: quem há de ir por nós? Alguém tem que ir, alguém tem que se apresentar, mas não existe ninguém imprescindível. Mas quando Deus chama, chama. Quando Deus chama, chama. Quando Ele capacita, Ele capacita. E eu entendo que é para esta hora, é para este momento que Deus tem nos chamado para ser uma resposta dEle. Por isso São Agostinho disse: olha, evangelize em todo o tempo, em todo momento, e se necessário, use palavras. O que ele estava dizendo? A igreja precisa ser um livro aberto. A igreja precisa ser testemunha. A igreja precisa voltar a impor as mãos sobre os enfermos. A igreja precisa parar para ouvir, porque uma das maiores demonstrações de amor é quando a igreja ouve. Não é somente quando a igreja fala. Existem muitas pessoas querendo falar, mas a nossa geração fala demais e escuta pouco e observa menos. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos por um minuto, para que nós pudéssemos pensar no clamor de tantas pessoas, no pedido de socorro de tantas outras pessoas. Até porque 85%, com os teus olhos fechados, dos muçulmanos, dos hindus, dos budistas, nunca tiveram um encontro sequer com um cristão. 85% deles não conheceram ainda um cristão sequer. Não tiveram o acesso, não puderam sentar, não puderam ouvir, não escutaram. Pensa naquilo que Deus tem feito pela sua vida. Pensa naquilo que Deus tem feito pela sua casa. E pensa no teu nível de compromisso, o teu tempo de oração, as tuas ofertas, o seu carnê missionário, o teu tempo a sós com Deus. Pensa nos teus vizinhos. Pensa nos teus amigos do trabalho. Nós temos ouvido tanta gente falar: não precisa ir para muito longe para fazer missões. É bem verdade que eu não posso deixá-los de perto para alcançá-los de longe, mas eu preciso alcançá-los de perto e alcançá-los de longe. Deus nos deu não somente autoridade, não somente poder, não somente recursos, não somente habilidades, não somente dons, não somente compaixão, misericórdia. Ele nos deu muito mais, abundantemente mais, abundantemente mais. E nesta noite eu gostaria de orar com vocês. A minha proposta nesta noite é informar vocês, não somente confrontar com as informações, porque os números nos faz pensar. Cada dia que eu vou nessas estatísticas, eu fico pensando: meu Pai, são 89 mil crentes para cada povo não alcançado. As contas dizem que são aproximadamente 1000 igrejas para cada povo não alcançado. 1000 igrejas para cada povo não alcançado. Fique de pé comigo. Nesta noite eu gostaria de convidar o Ministério de Louvor para subir ao altar. E antes que nós adorássemos, eu gostaria de abrir o altar. Gostaria que você fechasse os seus olhos mais um momento. Compromisso, comprometimento, trabalhadores. Ele disse: a colheita é grande, os trabalhadores são poucos.
Hoje eu estava me preparando para vir para cá. E a Vânia no quarto me disse: Marcelo, eu estava pensando, por que não buscamos esse material para gerar recursos para a missão? Porque é a nossa dinâmica em casa, dia a dia. O que podemos fazer? E aí nós estamos num lugar e de repente a gente escuta um clamor. Eu olho para ela, ela só faz assim: vai, faça aí um compromisso, faça um voto, entregue essa oferta. Quase sempre nos congressos, nos simpósios, Deus nos desafia e eu olho para ela e disse: vai. Nós nos entendemos no olhar, porque eu escutei lá atrás, pastor Rafael, nosso saudoso pastor José Alves dos Santos cantar: quando tudo perante o Senhor estiver e todo o meu ser Ele controlar, aí então há de ver que o Senhor tem poder. Quando nós entendemos Mateus 6,33, em primeiro lugar o reino, aí nós vamos ver pessoas como o pastor Adalberto abrindo cafeteria nos povos não alcançados. Nós vemos Deus dando estratégias para pessoas. Eu vou lhe pedir para você abrir os olhos e olhar para mim um minuto. Estava terminando um culto, uns cultos da Índia, de vários deles, e eu vi um cartaz escrito em Bengali. Eu entendi que era a visão da igreja, pastor Rafael, porque lá em cima estava escrito Visão 2033. Eu disse: Paulo Henrique, isso é o que eu estou pensando. Ele disse: é a visão da igreja para 2033. Eu disse: Sudakar, lê em inglês, Paulo Henrique traduz para o português. Amanhã eu vou trazer, Jana, esse vídeo para que a gente coloque aqui. Sudakar estava lendo: vamos preparar novos 100 obreiros, batizar 10.000 novas pessoas, preparar o nosso primeiro missionário. Em junho eles já tinham batizado 600. No final do ano eles já tinham 1.000 pessoas. Estão batizando aproximadamente 1.000 pessoas por ano. E o mais lindo é que eu sentei com a obreira que trabalha com as crianças, e nós vemos os materiais que eles estão preparando lá mesmo, imprimindo lá mesmo, nas gráficas lá mesmo. E aí eu vi os jovens, os 70 obreiros que estão esperando sustento para estar de tempo integral. Aí de casa em casa que nós vamos, 300, 250, os templos tendo que fazer 2 ou 3 cultos. Eu paro para analisar o que está acontecendo lá fora, o que Deus está fazendo nos países mais remotos de perseguição. E nós abrimos o nosso pulmão e gritamos: o Brasil é um grande celeiro de missionários. Esse dia nós recebemos o nosso missionário do Amazonas, que está atendendo a vários povoados naqueles rios. E eu trouxe eles para ficar aqui uns dias. Vieram passear aqui. Elielson deixou uma casa que ele tinha vazia para eles passearem. E aí nós fizemos uma compra para eles, pastor. Algo pequeno, que eles iam ficar poucos dias. Ele dizia: isso é muito. Isso é muito. Eles devem ter quase 55 ou 60 anos. Eles viram a Jabuticaba pela primeira vez. E você escuta eles falarem do que eles fazem naqueles rios, de 4, 5, 8 dias dentro de uma canoazinha com um motor, que vamos comprar um novo agora, e em janeiro eu vou lá entregar o motor para eles. Eu fico pensando: Deus, nós temos feito tão pouco para ti. Nesta noite, o altar, com licença do pastor Rafael, está aberto, porque eu quero orar pelos trabalhadores. Eu quero orar por aqueles que querem dizer: Deus, eu quero me comprometer mais. Eu quero ser útil na tua obra. Se você é essa pessoa, sai correndo do seu lugar. Eu quero orar com você. Eu não vou orar por você, eu vou orar com. É o meu trabalho, é o seu trabalho, é o nosso trabalho. Depois você vai procurar o pastor Rafael, a pastora Giliane, e vai dizer: pastor, eu vou aumentar a minha oferta.
o senhor pode contar comigo nos dias do evangelismo. Pastor, a minha casa vai ser um lugar de evangelização. Eu quero me comprometer. Por favor, chega um pouquinho mais na frente, porque eu acredito que está chegando mais pessoas e nós queremos orar um pelos outros. Porque o propósito de um congresso, de uma conferência missionária é esta: é nos comprometermos. É um trabalho de conscientização. E o meu propósito nesta noite, o propósito desta igreja hoje, é um nível de compromisso maior. Então, quando você está vindo, o louvor vai louvar. Logo após eu vou orar e vou devolver o microfone ao pastor Rafael. Louvemos ao Senhor. Em fervente oração, vem o teu coração, na presença de Deus derramar. Mas só pode fluir o que estás a pedir, quando tudo deixares andar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares plantar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer, quando tudo deixares faltar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares faltar. Se orares, porém, sem o teu coração, terá paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando faltar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares faltar. Levante uma das tuas mãos. Espírito Santo, desde sábado à noite a tua igreja está reunida.
O desejo da conferência missionária parte de um coração ou de corações inflamados, inquietos, que estão desejosos, de compreender aonde o Senhor está se movimentando. É uma conferência intencional, temática. E nesta noite nós estamos falando sobre a responsabilidade do compromisso. Os números foram demonstrados. As estatísticas estão aí. Os trabalhadores continuam sendo pouco para uma seara que continua sendo grande. O campo continua branco. Nós estamos nesta noite diante do altar com os ceifeiros, com trabalhadores que, despertados pelo teu Espírito, vieram diante do altar, porque o altar é lugar de entrega. Altar é onde nós viemos entregar, onde nós viemos deixar. E nesta noite, Senhor, nós calamos no poderoso nome de Jesus todas as vozes. Deus, tudo aquilo que as vozes têm comunicado. O euro sobe, a bolsa sobe ou cai, as dificuldades vem um tempo difícil, mas nós somos a igreja do Deus vivo, o Deus que amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Foi o Senhor que mandou a gente ir de 2 em 2. Foi o Senhor que levantou os 12. Foi o Senhor que levantou os 70. Foi o Senhor que disse: eu vou derramar do meu Espírito sobre toda a carne. Foi o Senhor que mandou Joel profetizar que nos prosteiros dias o Senhor derramaria do teu Espírito sobre toda a carne. Oh meu Deus, nós falamos de visões, nós falamos de sonhos, e nesta noite, neste altar, nós te pedimos, Espírito Santo, levanta, comissiona os trabalhadores, enche eles da minha esquerda até a direita, da direita até a esquerda. Continua levantando com poder a Igreja Batista Jeruel aqui na sua Jerusalém. Continua, Senhor, empurrando eles como a temática deste congresso, como esta flecha que vai passando e vai impactando sem volta, com um impacto tão grande e poderoso. Oh, que os cultos sejam cultos de glória, que a tua presença que o teu Espírito se mova nesta noite, que se mova, Senhor, a cada reunião, seja das mulheres, dos jovens, das crianças, dos adolescentes, da liderança. Leva eles a outro nível de compromisso. Levanta, muda os números. Nós queremos profetizar no serviço da totalidade, numa intencionalidade dentro de uma visão. Oh Espírito Santo, nós nos levantamos nesta noite e atamos todo o principado, toda a potestade. Deus, da autoridade criada no nome de Jesus, eu ato todo levante que a cada tempo se levanta nesta casa para impedir não somente o crescimento, mas o avanço. Está atado. Decala, sopra nesta noite, Espírito Santo. Enche os que estão cheios. Oh Espírito Santo, o Senhor disse: fica em Jerusalém. Eles vieram no altar. Eu profetizo hoje poder, unção, autoridade, ousadia. Eu profetizo, Deus, dons espirituais.
discernimento, paixão pelas almas, 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 paixão pelas almas. Tu não me pediste para falar contigo nesses dias, olha eu aqui. Vim ao teu encontro porque eu tenho visto o teu coração arder, queimar, incendiado pelos perdidos. Há um tempo dentro do tempo, mas também te digo que esse tempo se encurta, porque eu conheço os teus sonhos e eu não vim frustrar os teus sonhos, eu só vim alinhar os meus sonhos com os teus, alinhar as ferramentas que eu te dei no secular para o espiritual. Tu eres uma flecha, e durante um tempo tu tem estado na minha aljava. Tentaste saltar dentro de uma boa intenção em algumas oportunidades, e eu te disse que não, porque eu precisava polir, eu precisava te dar uma estrutura, porque é um tempo que eu vou te lançar sem volta. E tu serás abrigo no deserto, tu serás ponte para tantas outras pessoas, e tu serás uma flecha que acertará o alvo, porque eu estarei na frente, do teu lado e na tua retaguarda, e o meu nome será glorificado, assim diz o Senhor. Espírito Santo, sopra nesta casa, ainda nesta noite. Ô meu irmão, eu já vou devolver o microfone, mas irmã, procure uma irmã para você abraçar. Você, meu irmão, procure alguém. Se a sua esposa estiver do lado, abrace ela, abrace o seu filho. E eu gostaria que vocês orassem um pelos outros, mas que não fosse uma oração, que fosse algo profético. Profetiza sobre a vida dele. Diga para ele: eu vou orar pela tua casa, ora pela minha casa. Eu vou orar pelo teu ministério, ore pelo meu ministério. Eu vou orar pelo teu chamado, ore pelo meu chamado. Eu sinto a presença dele. Eu sinto a glória dele. Eu sinto o seu espírito que se move. Deus está em movimento dentro desta casa. Receba graça, receba unidade, seja cheio de paixão pelas almas, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Mais poder, mais unção, mais sabedoria, mais
maravilhosa. Conferência missionária. Tudo aqui é relacionado a missões. Pode se assentar em nome de Jesus por um momento. Tudo aqui diz respeito a amor a almas. Porque Deus, Ele amou o mundo de tal maneira, pastor Marcelo, que Ele deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. E nós estamos aqui para isso. Agora estamos entrando no nosso momento ofertório. E conforme dito, tudo aqui está sendo voltado para missões. Todas as ofertas levantadas aqui serão destinadas ao departamento de missões, por amor a almas. E eu quero deixar para a nossa meditação, para este momento, 2 Coríntios 9, versículo 7. Que cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus, Ele ama a quem dá com alegria. Amém? Você está alegre com Jesus? Você está alegre por estar aqui sendo conscientizado pelo Espírito Santo de Deus? Missões, aprendi um dia com um sábio pastor. Ela se faz com os pés daqueles que vão, com o joelho daqueles que ficam e com as mãos daquele que contribuem para a obra missionária. Você não pode ir, mas você pode ficar aqui orando. Você pode não ir, mas você tem por obrigação e por favor, com alegria, de contribuir, investindo na vida daqueles que vão ao campo missionário. E Deus, Ele nos dá essa oportunidade nessa noite. Aí na sua frente, no banco da tua frente, tem um envelopezinho como esse de oferta. Por favor, saiba, você está ofertando, e conforme ministrado aqui nessa noite, você não está doando, você não está gastando, você está investindo na obra do Senhor. Amém? Você tem essa consciência? Então fique de pé em nome de Jesus. Preparou a sua oferta? Aí atrás tem o QR Code. Se você não estiver com dinheiro e quiser contribuir via Pix, o faça assim. Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa noite. Muito obrigado pela presença e o derramar do Teu Espírito Santo no nosso meio. Pai, em nome de Jesus, que todos esses números aqui, ó Pai, demonstrados, que venham, ó Pai Santo, nessa noite, através dessas simples ofertas, ser, ó Pai, reduzido o número de pessoas não alcançadas, mas que o Senhor nessa noite use nossas ofertas, Senhor, para alcançar vidas. Eu te peço que em nome de Jesus, que o Senhor no nosso meio levante, ó Pai, evangelistas, que o Senhor no nosso meio levante, Senhor, pessoas que tenham consciência, Senhor, para serem missionários, e coloque dentro de nós uma chama que arda, Senhor, por almas, que arda, Senhor, para salvar e ganhar aqueles que estão perdidos, para cumprirmos, ó Pai, essa tão nobre missão. Eu te peço, abençoe o teu povo e receba a nossa oferta em nome de Jesus. Traga a tua oferta aqui e deposite em nome de Jesus. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares faltar. Amém? Glória a Deus. Você pode dar uma glória para Jesus? Glória a Deus. Estou feliz com o Senhor. Grato ao Senhor pela sua palavra que falou aos nossos corações. Grato a Deus pela presença de cada um dos nossos irmãos que nos visitam. Irmãos e irmãs, que Deus abençoe a tua vida. Nosso irmão Jorge ficou ali na porta. Anota ou não anota os nomes? É tanto irmão visitante, mas por favor, às vezes a gente pode preferir não anotar, para não esquecer às vezes algum irmão ou irmã, mas sinta-se feliz, abraçado
não só pelo nosso pastor, mas por toda essa igreja. Amém? Nós te amamos e queremos também te dar um bem-vindo nessa noite. Diga a toda a igreja Batista Jeruel, se você está feliz com a presença dos nossos irmãos, sejam bem-vindos Em nome de Jesus. e voltem, se quiser. Pode ficar. Amém. Se você sentiu o desejo de morar aqui em Cabo Frio e ficar aqui com a gente, amém? Serás bem-vindo em nome de Jesus. Eu quero que você se coloque de pé neste momento. Vamos encerrar o nosso culto. Mas, conforme o pastor Marcelo falou, é de praxe. Na hora de ir embora, passa na cantina. E ao lado da cantina temos ali o material, né, do pastor Marcelo. Amém? Livros e alguns materiais de missões. Amém? Passe ali. Amém? Em nome de Jesus. E se o Senhor colocar no teu coração, não é por obrigação ou por necessidade, mas com alegria. Você orou pelo teu irmão nessa noite? Você está feliz porque teu irmão orou por você? Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Se o inimigo vier contra você por um caminho, por 7 caminhos ele vai ter que voltar, porque a mão do Senhor está estendida sobre a tua vida. Tenha uma semana abençoada no nome de Jesus. Que a graça do Senhor esteja lá na tua casa, que a tua família seja alcançada através do Espírito Santo de Deus. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa noite. Muito obrigado porque Tu estás aqui no nosso meio. Muito obrigado, ó Pai, pelos palestrantes, ó Pai, e ministros da Tua palavra, que tem sido usado pelo Teu Espírito Santo. Eu te peço que essa chama que o Senhor acendeu não venha se apagar jamais. Eu te peço que em nome de Jesus, aquele que o Senhor chamou nessa noite, venha atender o Teu chamado com alegria no seu coração. Esteja conosco, ó Pai, nessa semana, nesse mês, nesse ano e até quando o Senhor voltar. Abençoe a Tua igreja no nome de Jesus. Estenda a Tua mão, curve a sua cabeça e abra o seu coração. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, e uma bênção especial do Senhor repouse sobre a tua vida. E se você recebe, diga comigo: amém. Vai em paz, em nome de Jesus.